Muito bem. E como a gente está falando de OPNE, a gente tem que falar um pouco de paciente neuro, que toma muito remédio, certo? Então, o nosso bloco especial é o OPNE em se tratando de comportamento, sedação, estabilização e segurança. Então, paciente com deficiência intelectual, TEA, paralisia cerebral, síndrome, demência, epilepsia, transtorno neurológico, né? E assim por diante. Então, os pontos importantes, né? Paciente não colaborador. Antes de medicar, a gente tem que pensar em adaptação, meninos. Nunca parte assim, ai, professora, paciente não deixa, eu quero sedar. Mas você já tentou fazer um condicionamento paciente? Já tentou fazer manejo? Não deu mesmo? Né? Tem paciente que a gente sabe que não dá, mas é importante a gente tentar. Então, dessensibilização, ambiente, comunicação, né? Uso de anticonvulsivantes. Anticonvulsivante dá uma interação medicamentosa forte com sedativo. Então, a gente tem que tomar cuidado, saber qual pode usar. Às vezes não dá para usar, às vezes tem que ser um neuroléptico, às vezes a gente tem que solicitar para o médico isso, né? Alterações gengivais, função hepática. Paciente que faz uso de antipsicótico, né? Então, esquizofrênicos, vai ter hipotensão, xerostomia, interação com outros depressores. Paciente com disfagia, então, risco de aspiração, a gente vai ter que tomar cuidado com posicionamento de cadeira, trabalhar em 45 graus, né? E sempre com o cuidador ou responsável confirmar a medicação, horário, alergia e histórico médico. Aqui eu montei para vocês com muito carinho uma interação medicamentosa hoje que tira o sono da grande maioria dos dentistas que atendem paciente neurológico, né? Então, hoje, o paciente com TEA, qual que é a terapêutica de ouro desse paciente? Então, paciente com TEA toma risperidona e aripiprazol. Tô errada? Só aqui em São Paulo eles tomam? Ou aí também eles tomam? Conta pra Tati. Aqui também. Ótimo, Rô, obrigada. Então é isso. E essas medicações associadas trazem muita interação medicamentosa para o nosso paciente. Fotografa, printa, faz o que você quiser com essa tabela, tá bem? Mas salva ela de alguma forma. Então, eu coloquei aqui por cores. Então, se é verdinho, ok. Se é amarelinho, a gente tem que tomar cuidado. E se é vermelhinho, a gente tem que evitar, tá bem? Então, os benzodiazepínicos a gente vai ali evitar o uso rotineiro, porque ele vai somatizar. Os opioides, a gente vai ter que evitar. Então, preferir os não opioides, né? Então, evita o tramadol, porque vai fazer interação medicamentosa. Os antihistamínicos, né? A gente tem que ter cuidado aqui, então, porque vai somatizar também. E na sedação e anestesia geral, vai ter que fazer planejamento obrigatório, vai ter que ir para o hospital, né? Efeito cardiovascular, anestesia local, né? E a onda QT cardíaca. Então, medicação, né? O anestésico com adrenalina, eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado, gente, porque a risperidona, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ela tem um efeito que se chama alfa-adrenérgico. E esse efeito alfa-adrenérgico, ele pode realmente dar pico de hipertensão no paciente, certo? Se é uma criança, ok, você consegue usar, mas assim, sempre monitorando o paciente e menor dose eficaz, tá? Não lançar dardo. E não é contraindicação absoluta, mas tem que tomar cuidado. Na dúvida, prefira prilocaína. Principalmente em pacientes adultos, acaba entrando como anestésico de escolha. A gente tem que tomar cuidado com o Vonal também, ó. Ondansetrona, pacientes de risco, evita o uso banal, porque pode dar síncope, arritmia. Paciente que já tem arritmia, né, a gente tem que tomar bastante cuidado também e monitorar os sinais vitais. Aqui, antibióticos, antifúngicos e interações metabólicas com essas medicações, né? Ó, claritromicina e eritromicina a gente vai evitar. Os azóis,
Fluconazol, itraconazol, cetaconazol a gente vai também evitar. A gente vai também ter que ter cuidado aqui com os pacientes que usam fluoxetina associada e os beta-lactâmicos, né? Então, amoxicilina ou amoxiclavulanato, esse ó, verdinho, que bom, a gente pode prescrever para o nosso paciente que toma risperidona e aripiprazol com segurança. Analgésico, tá? Então, os AINES, ibuprofeno, nimesulida, ó, tá verde, amarelinho, então você pode estar utilizando e tomar um pouquinho de cuidado com os anti-inflamatórios. Os analgésicos, paracetamol e dipirona, você pode usar sem problema. Corticoide sistêmico, tá em amarelinho, só usar quando tiver indicação real. E o paciente com disfagia, também só quando tiver uso real, necessidade real, porque o paciente aumenta o risco de aspiração para esses pacientes, tá? Então aqui eu montei uma outra tabela que agora você vai printar também e salvar, que são medicações que têm um menor potencial de interação. Então, por exemplo, se você tivesse que escolher medicações para esse paciente, vem para essa última tabela. Então, dor leve e moderada, paracetamol ou dipirona. Dor inflamatória, ibuprofeno ou outro AINE, mas por curto período de tempo, tá? Curto mesmo. Infecção odontogênica, amoxicilina, um potencial maior de infecção, amoxi com clavulanato. Se o paciente tiver alergia não grave a cefalexina, você pode usar clorexidina 0,12 100%. O anestésico de escolha é prilocaína com feliprecina, mas lembra, não tem a contraindicação absoluta, mas existe esse efeito alfa. Então, lidocaína com adrenalina em dose bem controlada. E o antifúngico tópico e não o sistêmico. Lembra que o sistêmico está vermelhinho? Então, o tópico, por exemplo, uma nistatina solução oral ou um Dactarin gel, você pode estar utilizando. Então, em OPNE, a prescrição também precisa considerar quem administra o medicamento, né? Então, por exemplo, se o paciente engole, se esse medicamento vai ter que entrar via sonda, se ele compreende essa orientação e se há um cuidador responsável e se ele entendeu também a sua prescrição. Que vocês sabem que a gente às vezes atende uma família toda especial e não só o paciente, né? Então, aqui eu deixei para você um protocolo